Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante que são sistemas de controle de versão. São sistemas que permitem que você tenha um certo controle sobre o processo de desenvolvimento de uma aplicação, de um projeto, de um código-fonte. E atualmente a maior parte das empresas, empresas, projetos individuais ou qualquer outro projeto de software, estão fazendo uso de sistemas de controle de versão, justamente para você manter um histórico, você manter um controle sobre seu processo de desenvolvimento, você conseguir rastrear possíveis problemas que possam acontecer, e com isso aumentar a produtividade da sua equipe de projeto, porque quanto menos problemas a gente consegue evitar, maior vai ser a nossa produtividade, ou quanto maior o número de problemas que a gente consegue prever ou rastrear, maior vai ser a qualidade do nosso software. Então a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o Git, que é um sistema de controle de versão muito utilizado atualmente. Antes do Git era o Subversion, que o pessoal usava muito, e aí o Git foi crescendo, de uns anos para cá o Git cresceu bastante na comunidade. Então a gente vai falar um pouco sobre o Git, sobre os comandos básicos, sobre como utilizar, sobre como trabalhar com branch, que é um recurso muito importante nesse tipo de sistema. E também vou falar um pouco sobre o GitHub, que é se eu não me engano, deve ser o maior repositório de dados, de sistemas disponíveis aí atualmente. Então a gente vai começar do passo a passo, como criar um repositório, como adicionar arquivos no repositório, como fazer commit no repositório. Então a gente vai começar do básico, depois a gente vai ver sobre a criação de branch, por que o branch é importante, por que essas ramificações elas são importantes, e por fim vamos ver como funciona a questão do merge, como funciona a resolução de conflitos, que basicamente na grande parte dos projetos que envolvem mais de um desenvolvedor, é comum que aconteça esse tipo de problema. Então a gente vai ver como resolver essa situação, e por fim, como você faz para poder atualizar o seu repositório no GitHub. Então antes da gente começar, é importante a gente entender que o GitHub ele não é um sistema de controle de versão, ele é apenas um repositório, enquanto que o Git é realmente um sistema de gerenciamento de software, um sistema de controle de versão, assim como o Subversion, assim como o IBM Clear Case também é. Então é importante que a gente entenda essa diferença, que o GitHub não é um sistema de controle de versão, o GitHub é um repositório. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, eu vou criar um repositório novo aqui no GitHub, eu tenho aqui a minha página no GitHub, e aí eu vou vir aqui e vou criar um novo projeto. Então esse novo projeto eu vou chamar de repositório teste. Aí eu vou deixar esse repositório a princípio como público. Reparem que eu posso inicializar esse repositório com alguns arquivos já. Então o primeiro arquivo é esse README. O arquivo README é um arquivo que ele fica, toda vez que você entra na página do repositório, o conteúdo desse arquivo ele vai ser apresentado para quem acessar essa página. Então é como se fosse uma descrição do seu projeto. Muita gente usa para poder descrever o projeto, para poder
colocar ali quem são os autores do projeto. Então, é muito aconselhável utilizar esse tipo de arquivo. Vou até adicionar também para poder mostrar para vocês como é que funciona. O outro aqui é o gitignore. O gitignore, basicamente, ele é um arquivo onde você especifica quais são os arquivos que estão no seu projeto que não vão sofrer controle de versão. Tá? Então, esses arquivos eles vão estar fora, eles não vão ser rastreados pelo sistema de controle de versão. Nesse caso aqui, o Git. Então, qualquer nome de arquivo que eu colocar ali no gitignore, e aí eu tiver esse arquivo no meu diretório de projeto, o Git não vai rastrear esse arquivo. Tá? Então, é uma forma de eu excluir arquivos do meu gerenciamento. Geralmente o pessoal coloca aqui arquivos de build, o diretório todo de build, que você pode colocar diretório, você pode trabalhar com máscaras de nome de arquivo e de diretório. Então você pode colocar, por exemplo, todos os arquivos que terminam com a extensão .exe. Então todos os arquivos que terminarem com a extensão .exe não vão ser rastreados pelo Git. E aí reparem uma coisa interessante, que ele tem alguns templates. Então se vocês procurarem aqui, vamos procurar aqui, por exemplo, Android. Então reparem que em um projeto Android, a gente tem vários arquivos que são arquivos de build, que não precisam estar sendo rastreados. Então, para me facilitar, para eu não precisar colocar esses arquivos manualmente ali no gitignore, eu já tenho alguns templates. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, Android, ele já sabe quais são os arquivos que precisam ser excluídos do controle de versão e automaticamente já cria um gitignore com essa configuração. Então, se eu colocar, por exemplo, um projeto de Objective-C, que é uma programação, uma linguagem criada pela Apple, ele já sabe quais são os arquivos daquele projeto que não vão ser, que precisam, na verdade, ser excluídos do controle de versão. Tá? Então, isso facilita bastante a criação aí desse gitignore para projetos que nós sabemos que vai ser utilizado nesse repositório. E aqui ele permite eu criar uma licença de software. Então eu posso escolher aqui, por exemplo, que o meu software ele vai usar a licença MIT, que é uma licença bem utilizada por projetos open source. Tá, então eu tenho algumas definições que a gente pode utilizar. E a gente vai selecionar aqui Create Repository. Bom, então ele criou, já colocou a licença, já tem um arquivo de README aqui no nosso repositório, já tem um arquivo de licença. Então, aí ele fornece aqui para a gente já uns comandos para poder começar a criar um repositório local e aí fazer a transferência do repositório local para o repositório que a gente acabou de criar, ou já começar baixando esse repositório e trabalhar em cima desse repositório já. Bom, então eu vou entrar aqui no repositório teste. Então repare que ele já tem um arquivo de licença e um arquivo de README. Esse arquivo de README eu posso vir aqui editar, que como eu falei é a página inicial. Então vou colocar aqui projeto de teste. E aí salvo aqui, ó. Salvei. Então ele já tem essa página inicial. Aí quando entrar no repositório, ele aparece esse arquivo aqui para mim. Tá? E já tem dois commits. Toda vez que eu modifico qualquer arquivo no repositório, mesmo que seja aqui,
tá? No próprio ambiente do GitHub, ele atualmente já faz um commit, né? Então já tem 2 commits aqui nesse repositório. Bom, então vamos clonar esse repositório, né? Clonar é eu baixar o repositório para minha máquina local. Tem uma opção que você já pega a configuração completa, né? Mas eu nem vou pegar aqui por aqui mesmo, pela barra de endereço, que também já funciona. Tá, então esse daqui é o diretório que eu vou clonar. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. Por enquanto a gente vai trabalhar só com terminal. Deixa eu ver qual diretório que eu estou. Tá, então um diretório vazio eu vou clonar aqui mesmo. Como é que eu faço para clonar um repositório? Eu vou usar o comando git. Repare que se eu usar o git puro, ele me dá aqui algumas configurações. Tá? E tem uma configuração aqui que é para você trabalhar com servidor. Então, olha aqui, ó, Start a Working Area. O clone a repository into a new directory. Tá? Então, eu vou clonar um repositório de um servidor. Eu poderia clonar de outra máquina também, ou poderia clonar de outro diretório para cá, para o TMP. Só lembrando que o Git ele é um sistema de controle de versão distribuído. Então, ele não tem aquele conceito de servidor primário, de repositório primário. Tá? Qualquer máquina que tiver repositório, ela pode ser um servidor. Ela pode ser considerada servidor. Tá? Como o Git é distribuído, diferente aí do Subversion, por exemplo, que ele é centralizado, o Git ele não tem esse conceito de repositório central. Tá? Qualquer um pode ser repositório central. Mas aí a gente convenciona de que o GitHub é o nosso repositório central. Tá? Mas isso é só por convenção. Então eu vou fazer um clone aqui, ó, git clone, passando o endereço do servidor, ou da pasta que eu quero clonar. Então vou dar um Enter. Só lembrando que, como esse repositório ele é público, eu consegui clonar de boa, sem problema nenhum. Mas se esse repositório ele fosse privado, eu precisaria colocar uma senha, um usuário e senha para poder ter acesso ao repositório. Bom, então vou limpar aqui a tela e vamos vamos ver o que tem aqui dentro. Olha lá, repositório teste, que é o nosso repositório aqui que foi clonado. E aí, vamos entrar nele aqui. Olha lá, tem o arquivo de licença e o README. O README é exatamente o arquivo que nós criamos lá naquele projeto. Lá no GitHub, Bom, o primeiro comando importante é o status, tá? Para a gente ver como é que está o status do nosso repositório. Então, se eu usar o comando aqui, ó, git status, vocês vão ver que não tem nada para comitar, e o projeto está atualizado. Bom, então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos criar um arquivo. Vamos criar um arquivo aqui. Vou usar aqui o comando vi, tá? Que é um editor de texto. Arquivo a.java. Aí eu vou criar aqui uma classe. Só para a gente poder ter alguma coisa para comitar. Essa classe vai estar vazia. Beleza, vou salvar aqui. Então, se a gente der um ls, repare que aqui a gente tem o file a.java. Tá? Bom, então o que aconteceu? A gente tem uma modificação nesse repositório. A gente adicionou um arquivo. Então, se eu usar o comando aqui git status, vocês vão ver, olha, que ele vai mostrar para mim agora que eu tenho arquivos não rastreados, que é justamente o que a gente criou, file a.java.
né? Então, esse arquivo ele não está sendo rastreado. Como é que eu faço para começar a rastrear um arquivo? Né? Aí, para eu começar a rastrear um arquivo, eu vou usar o comando git add. Tá? Git add, o nome do arquivo, né? Ou eu posso usar o comando git add ponto. Qual a diferença do git add ponto? O git add ponto ele vai adicionar todos os arquivos, né, que não estão rastreados no diretório. Tá? Então, se eu der um git add ponto, ele vai pegar todos os arquivos que não estão rastreados e vai adicionar, né, no Git para sofrer aí o rastreamento. Então, vamos usar aqui o git add ponto para a gente ver. Então, olha lá, adicionou. Vamos executar o comando git status de novo. Reparem que agora ele mudou, né, a mensagem. Aqui eu tinha mensagem que não, eu tinha arquivos que não estavam sendo rastreados, e aqui eu já tenho arquivos que estão rastreados, mas não estão comitados no repositório. Isso é uma coisa importante de entender, né? Porque a partir do momento que eu dou um git add, eu estou adicionando no espaço que a gente chama de stage, né, no git. Então, o stage, basicamente, ele é um espaço que compreende, né, um meio termo entre o commit e o não rastreado. Tá? Então, o arquivo ele pode estar, ele pode, né, não estar sendo rastreado, ele está no espaço, ele pode estar no stage, né, ele foi adicionado, então ele vai para o stage, mas ele não foi comitado. Então, para a gente comitar esse arquivo, né, a gente usa o comando git commit. Né, o git commit, o que ele faz? Ele pega todos os arquivos que estão no stage, né, ou seja, não estão comitados, e cria uma nova versão do repositório adicionando esses arquivos. Então vamos fazer o seguinte, git commit, vou usar só o comando git commit. Tá? Então quando eu usar o git commit aqui, ele vai me abrir um editorzinho para que eu possa informar, né, a mensagem desse commit, que eu quero colocar nesse commit. Então eu vou colocar aqui, primeiro, vamos colocar entre parênteses, file. Na verdade, vamos mudar essa mensagem, né? Adicionado uma nova classe no projeto. Né? Já que vocês repararem, quando todo commit, ele tem essa mensagem que ele mostra para vocês os arquivos que foram modificados, tá? Os arquivos que foram comitados. Bom, então vou salvar. Salvei. Reparem que agora eu já tenho, né, um novo commit. Tá? E aqui, né, ele me identifica os primeiros 6, né, os primeiros caracteres, tá, que identificam esse commit. Isso daqui é um código SH1, né, que é um identificador de commit. Na verdade, isso daqui é parte do código SH1, tá? O código SH1 ele tem 16 caracteres. E aí, se eu executar o comando git status novamente, vocês vão ver que não tem mais nada para ser comitado. Tá? Então, isso, né, é um processo trivial que normalmente os desenvolvedores fazem. Modificou, adicionou um novo arquivo, dá um add. Depois que deu um add, faz o quê? Dá um commit. Né? Ou você pode dar um add em vários arquivos ao mesmo tempo também. Não tem problema nenhum. Bom, agora eu vou fazer uma outra modificação aqui. Vou abrir o arquivo file A. E agora eu vou adicionar uma variável. Então, adicionei aqui essa variável, salvar, e vou usar o comando git status. Vamos ver qual vai ser a mensagem. Olha aqui, agora ele está me falando, né, que
o arquivo ele foi modificado, tá? Na mensagem anterior, o arquivo ele não estava sendo rastreado, ó, conforme vocês podem ver aqui. Aqui ele já fala que o arquivo foi modificado, né? Então, novamente, a gente tem que usar o comando git add o nome do arquivo ou git add ponto para ele pegar todo mundo. Então, git add ponto, já colocou no stage e git commit. Tem aqui um atalho, né, que você pode colocar git commit -m e aí passar a mensagem direto por aqui, tá? Então, vou colocar a mensagem refatoração de classes. Então, repare que quando eu der o Enter, ele não vai mais me abrir o editor. Ele já vai comitar direto, né, colocando essa mensagem que eu passei como parâmetro. Tá bom? Beleza, vamos ver aqui como é que está o nosso repositório agora. Né? Como é que a gente faz isso? Eu vou usar aqui o comando git log. Né? Então, vocês vão ver que ele vai me mostrar todos os commits que aconteceram, tá vendo? Então aqui, deixa eu ver, aqui foi o commit inicial, ele começa do último para o primeiro, então aqui a gente tem o commit, né, o último commit, que foi refatoração de classes, e como eu falei, o commit é identificado por um código SH1, tá? Então esse daqui é o código SH1. Né? Então, reparem que aqui, como eu falei para vocês, eu tenho os primeiros caracteres desse código SH1 na hora que eu executo o commit. Tá? Aqui é exatamente esses primeiros caracteres aqui. Bom, aí ele mostra a mensagem, ele mostra a hora, né, e o dia que foi feito esse commit. Mesma coisa para os outros commits. Então, aqui eu tenho um commit que foi adicionado uma nova classe ao projeto, e aqui foi a atualização do README que nós fizemos lá no próprio GitHub, né, e o commit inicial. Uma coisa a se reparar é que essas modificações, elas somente estão no nosso repositório local. Né? A gente fez essas modificações, ele foi fazendo todas essas alterações aqui no nosso repositório. Outra coisa importante que eu acabei não comentando é que o Git, né, esses sistemas de controle de versão distribuídos, eles trabalham copiando todo o repositório durante o processo de clone, ele copia todo o repositório de um servidor para a máquina local. Tá? Então, eu tenho uma cópia, né, do que está aqui no GitHub na minha máquina local. Bom, e aí uma coisa importante a se observar aqui, né, eu usei o comando git log. Reparem que aqui eu tenho, tá, nesse commit aqui, eu tenho entre parênteses origin main e origin head. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que o meu repositório no servidor, ele só tem commit até aqui. Então, reparando aqui, está mostrando aqui, origin main e origin head. Significa que ele só tem commit até aqui. Então, esses daqui para cima não estão no servidor, que foi exatamente o que nós fizemos. Né? Nós adicionamos esses arquivos aqui e fizemos a refatoração de classe. Tá? Bom, então é para a gente colocar esses commits, né? Para a gente subir esses commits para o servidor, a gente vai usar o comando git push origin master. O que a gente está falando aqui? A gente está falando, né, basicamente, a gente está pegando o nosso master local, tá? Que depois também, novamente, vocês vão entender o que significa isso. Basicamente, o master, né, ele é
ele seria o branch principal, tá, do nosso repositório, está pegando o master e está jogando no origin, lá no servidor. Né? Então, eu vou executar esse comando. Tem só um erro aqui, né, que na verdade a gente não tem o master, a gente tem o main. Reparem aqui, ó, né, que a gente tem o main. Eles, geralmente se criava o master, né, mas agora o GitHub alterou e está criando o main. Tá? Então, por isso que eu precisei fazer essa modificação. Só alterar aqui, ó, git push origin, e eu vou colocar main. Agora ele vai funcionar. Então, reparem que ele pegou todo o meu repositório, né, toda a diferença, na verdade, entre o que estava no meu repositório e o que tinha vindo antes do servidor e enviou para o servidor. Então, se a gente reparar aqui, quando a gente atualizar aqui o repositório, vamos ver aqui agora 4 commits e o arquivo file A está aparecendo. Tá? Então, bem simples, né? E aí uma coisa que me perguntam muito é porque às vezes a gente está trabalhando em um projeto e a gente não sabe de onde vem esse projeto, onde está o servidor desse projeto, né? A gente sabe que ele é o origin. O origin é só um alias para a URL do servidor. E aí me perguntam muito, como é que eu descubro aonde está esse servidor? Né? Para onde o origin aponta? A gente pode usar aqui o comando git remote show origin. Então repare que ele mostra para a gente qual é a URL do servidor que ele busca, né, atualizações e também faz atualizações. Tá? Então isso foi só uma curiosidade. Né? Vou limpar aqui. Bom, agora a gente vai entrar num tópico muito importante, que é basicamente o tópico que muita gente acaba confundindo, né? Porque basicamente para você entender um Git, você tem que entender branch. Bom, então agora a gente vai entrar num conceito muito importante, que é o conceito de branch. Esses sistemas de controle de versão distribuídos, eles são 100%, quase 100% baseado em branch. Então, esse é um conceito que quem trabalha com o Git ou com tem o outro também, o Mercurial, por exemplo, que são distribuídos, precisa realmente compreender o uso de branch durante o uso dessas ferramentas. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre branch e vamos ver uns exemplos. Bom, então basicamente o branch ele é o quê? Ele é uma ramificação. Né? Então a gente tem o main, como a gente viu aqui. O main ele é o nosso ramo principal, né? A nossa ramificação principal ali. Na verdade não é ramificação, né? O nosso ramo principal ali do desenvolvimento. Então toda vez que a gente dá um commit, toda vez que a gente dá um add, a gente está adicionando no main, né? nesse branch main. Só que aí existem situações que a gente precisa manter esse main com um código estável. Ou seja, eu quero que toda vez que alguém fizer um commit no main, seja um código que foi testado exaustivamente, um código, né, que ele já esteja livre de bugs, ou pelo menos com um menor número de bugs, e que ele esteja estável. Então, tudo que está no main, por exemplo, chega um cliente na minha empresa, eu quero demonstrar, eu quero pegar a última versão do meu sistema e quero mostrar, né, para esse cliente. O que eu faço? Eu vou e pego a versão que está no main, porque eu sei que tudo que está no main é uma versão estável. Bom, ok, a gente entendeu essa parte. Agora, supondo que eu tenho uma funcionalidade para adicionar nesse meu projeto, como é que eu faço?
né? Qual é a estratégia que eu uso? A estratégia justamente é você não trabalhar no main, é você trabalhar no ramo que seja independente do main, para poder justamente evitar esse tipo de problema, né? Ou seja, qualquer commit que você der, você não está alterando o main, você está alterando uma outra ramificação. Atualmente, a gente tem 4 commits, né? Então a gente tem, vamos colocar aí, C0 até C3. E aí esses commits, existem dois ponteiros no Git, né? Um ponteiro que a gente chama de head, tá? O head, ele sempre vai apontar esse ponteiro head, ele sempre aponta para algum branch, tá? Então, atualmente, o nosso head ele está apontando para o main, já que é o único branch que a gente tem, né? E o main, ele é um branch. Né? Tanto é que se a gente usar o comando aqui, ó, git branch, vocês vão ver que aparece aqui main. Só tem uma ramificação. Tá? Esse é o estado que a gente tem agora. E aí reparem que o branch que está ativo, ele tem um asterístico do lado esquerdo dele. Então isso está indicando para a gente que o main é o branch ativo, ou seja, o main, o head está apontando para o main. Tá? Esse ponteiro head ele fica pulando, ele pode apontar para diferentes branches. Né? E o asterístico está me dizendo para onde o head está apontando, para onde esse ponteiro está apontando. Então, supondo agora que o gerente vem me pedir para adicionar uma nova funcionalidade nesse meu projeto, ele pediu para eu criar uma nova classe com uma nova função. Né? E aí lembrando que o meu branch main ele tem que estar estável, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo branch para poder trabalhar. Né? Eu vou criar um novo branch que ele fique isolado da minha ramificação, do meu ramo principal. Bom, então como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria um novo branch? Eu vou usar o comando git branch e aí passo o nome, né, desse novo ramo que eu quero criar. Então eu vou dar aqui o nome de experiment. Criou, né, ele criou um novo branch. Como é que a gente sabe que ele criou um novo branch? Git branch. Olha lá, agora eu tenho o experiment e o main. E novamente, qualquer modificação que eu faça, eu estou fazendo em qual branch? Estou fazendo no main, porque o head está apontando para o main. Tá? Ok, então entendemos isso daí. Criamos um novo branch para poder adicionar essa nova funcionalidade. Agora a gente precisa alterar o head. O head agora ele tem que apontar para onde? Por experiment. Como é que a gente faz isso? Usamos o comando git branch, git checkout e a ramificação que eu quero, o branch que eu quero alterar. Então, experiment. Então, agora reparem que ele já deu uma mensagem aqui, ó, switch to branch experiment, ou seja, o head agora está apontando para o experiment. Se eu usar o comando git branch, vocês vão ver aí que o experiment agora ele é o branch corrente. Tá? Bom, então agora eu vou fazer todas as atualizações que me pediram para fazer. Eu vou vir aqui, olha só, tem aqui o file A, né? Vou vir aqui e vou criar o arquivo file B, .java. Então, olha só, esse arquivo file B, ele vai usar um objeto da classe A. Né? Então, ele está usando lá, essa classe ela já é uma classe, como está no branch main, ela já é uma classe estável, então eu posso usar sem problemas. E aí, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um commit.
né? Então, primeira coisa, vou dar um git add, já que a gente sabe que esse foi um arquivo novo. Git add ponto e git commit -m, funcionalidade X, funcionalidade B, né, adicionada. Então, dou um Enter aqui, beleza, ele criou lá um commit pra gente. Só que aí eu fiz vários testes, né, aqui nesse arquivo, nessa funcionalidade, e descobri que tem um problema. Descobri que tem um problema no código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou atualizar. Então, agora, preciso adicionar um novo método. Implementei, testei, vi que está ok, vou commitar. Vou dar um add, só para garantir. E aí vou dar um commit. Passando agora a mensagem. Erro que 301 resolvido. Então, novamente, ele atualizou, né? Ele fez uma atualização. O que a gente tem aqui agora, né? A gente tem aqui ó, o file A e file B. Tá, então agora vamos supor, né, que eu precise fazer uma atualização lá no main. Essa atualização eu sei que não vai dar problema, então eu vou fazer direto no main. O que eu faço? Eu preciso usar o comando git checkout, né, para poder alterar o ponteiro do head. E aí passo aqui main. Então olha lá, já mudei aqui pro branch main. Só para a gente garantir. Olha lá, o head agora está apontando para o main. Vou limpar aqui para não ficar tanta poluição. Se eu der um ls, repare uma coisa. Eu só tenho aqui o file A, né? Por quê? Porque o file B ele foi adicionado no outro branch. Tá? Então, com isso, a gente... Repare que eu consegui isolar. Né? Enquanto eu estou trabalhando lá em uma funcionalidade no branch experiment, eu posso vir aqui no branch main e fazer atualização, né? De forma que eu não tenha problemas aí de conflitos, né? Esses branches eles são independentes. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma atualização nesse arquivo A. Agora, além de nome, ele tem int path, que é o caminho do arquivo. Salvei. Salvei e dou um commit. Então, git add, git commit, vou botar aqui, -m, factory, file A. Então tá, né? Tem aqui o nosso arquivo refatorado, já commitado, tranquilo. Bom, então vamos ver como está a nossa ramificação aqui. Eu vou usar o comando git log graph. Então olha lá. Repare que aqui eu tenho o commit inicial, né? Aqui tem o commit do... Na verdade aqui o commit inicial está embaixo, né? O commit inicial está aqui. Aí aqui eu tenho o arquivo de atualização do readme, o commit de atualização do readme. Aqui eu tenho aquele commit que nós fizemos, refatoração de classe,
refatoração do arquivo A que nós fizemos agora. Né? Só repare que o servidor ele parou aqui, ó. Isso daqui a gente fez agora, tá? E se você reparar aqui, não tem branch nenhum. Por quê? Porque eu só estou no main, né? Então o main ele é o ramo main sozinho. Vou sair aqui. Agora eu vou voltar para o meu branch experiment para poder finalizar lá o que eu estava fazendo. Git branch experiment. Opa, git checkout. Então tá, estou no experiment agora. Se eu der um ls, o arquivo B aparece. Bom, vou terminar aqui essa classe. vi file b.java. Vamos terminar aqui adicionando só o método y agora. E aí a nossa classe está ok. Fizemos vários testes, né? E vimos aí que a nossa classe está ok. Então a gente adiciona. E dá um commit. Git commit, -m, funcionalidade que 701, F701, adicionado. Beleza, né? Então se eu der um git log aqui, graph, novamente a gente vai ter, ó, que o nosso origin master parou aqui, tá? Na refatoração de classe. Né? E ele começou lá no commit inicial e foi fazendo as atualizações a partir daí. Conforme vocês podem ver aí na imagem, a gente está com essa configuração atual. Então a gente tem dois branches, né? E aí a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa pegar esse branch né, que foi criado, experiment, e a gente já fez o teste, já adicionou a funcionalidade, já fez tudo, e jogar isso para onde? Para o main. Tá? Então a gente precisa fazer, né, essa atualização. Pegar a funcionalidade que foi criada e colocar lá no branch principal, né, que é o branch estável. Bom, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer um merge. Né? Basicamente, um merge é a junção de dois branches. Tá? Para a gente fazer um merge, a gente usa o comando git merge. Só que o git merge ele funciona da seguinte maneira. Eu preciso ir para o branch que vai receber a modificação do branch origem. Tá? Então, se eu quero pegar do experiment e jogar para o main, eu preciso ir lá para o branch main e fazer o merge com o experiment. Vamos fazer isso daqui agora. Então, eu estou no experiment, vou mudar aqui pro main, git checkout main. Então, olha lá, estamos no main. E agora a gente faz o merge. Então, git merge. Qual branch que eu quero trazer para o main? Né? É o experiment. Beleza, então vamos experiment. Então, a gente dá o enter aqui. Então, olha lá, ele vai fazer o merge. Repare que não teve nenhum problema. Né? Aqui não teve nenhum problema de conflito. Então, ele conseguiu fazer. Então, eu vou colocar a seguinte mensagem. Funcionalidade. F701 adicionado. Salvo. E o nosso merge foi feito. Tá, então,
ele não teve problema nenhum. Por quê? Em um branch, que foi no main, eu mexi no arquivo A, e no branch experiment, eu só mexi no arquivo B. Então não teve conflito nenhum. Né? Se a gente usar aqui agora o comando git status, olha aqui o que vai acontecer. Vai acontecer, git log, vai acontecer exatamente isso que vocês estão vendo aí, na imagem. Deixa eu dar um enter aqui. Aqui foi o ponto onde houve a ramificação, né, onde houveram aqui dois caminhos diferentes, distintos. E aí, no branch experiment, eu fui fazendo alguns commits, olha. Fiz 3 commits. Tá? E, no final, eu fiz um merge aqui, gerando, olha, esse commit final. Né? Então, reparem que o head está apontando para o main, como eu comentei com vocês. Então, funcionalidade F701 adicionada. Com isso, vocês puderam perceber que eu consegui fazer modificações no meu projeto sem interferir no branch principal. E agora, depois de um tempo, né, que quando eu vi que o branch, que a funcionalidade estava ok, eu fui lá e importei essa funcionalidade para o main. Então, basicamente, o mesh funciona para isso e o branch funciona para isso. E você pode ter quantos branches você quiser. Se você quiser trabalhar em 10 funcionalidades ao mesmo tempo, cria 10 branches e trabalha nelas independente. Vai fazendo checkout, trabalha em uma, faz checkout, trabalha na outra, sem problema nenhum. Bom, eu posso continuar trabalhando no Branch Experiment? Posso. Então vamos fazer isso. Vamos supor que eu vou fazer um refactoring ali, que eu vi que poderia a funcionalidade ficar mais rápida. Então eu vou vir aqui e vou dar um git checkout experiment. Tá, então ele mudou para experiment. Aí beleza, vou vir aqui e vou mexer nessa vi file b.java. Vou adicionar um novo método aqui. Vou fazer o seguinte, eu vi que essa classe ela vai chamar file a.open. E aí eu vou criar esse método open lá no file a. Salvei aqui. Então venho aqui agora, vi file a.java e crio esse método. Open. Beleza. Vou dar aqui um git add, git commit, -m. Eu vou dizer que melhora de performance. Então, criei o branch, está exatamente como vocês estão vendo na imagem. E agora eu vou dar um checkout no main. Git checkout main. E vou fazer uma modificação no file aí também. Repare que aqui file a.java, né, aqui eu não tenho o método open, porque ele foi adicionado lá no outro branch. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um método close. Eu vi que faltou o método close. Public void close. Né? Então, salvo. Git add, git commit, -m.
adicionado o método close. Então, beleza, criou lá o branch. O branch não, criou o commit. Então, vamos dar aqui um git log graph para vocês verem. Olha lá, criou esse commit aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está lá no experiment e vou trazer para o main. Então, git merge experiment. Opa, agora deu um problema, olha aí. Está falando que teve um conflito no arquivo A. Por que será que teve um arquivo no conflito? Por que será que teve um conflito no arquivo A? Porque eu mexi no arquivo A lá no branch experiment, eu criei o open e eu mexi no arquivo A, nesse file A, no main, criando o close. Então, eu mexi nos dois arquivos e dei esse conflito. Então, a gente precisa resolver esse conflito manualmente. Como é que a gente faz isso? Se vocês abrirem aqui o file A, repare que o próprio Git ele marca para você aonde está o conflito. Então isso significa o quê? Que essa parte aqui de cima, ela está ok. Aqui onde está o head já começa o conflito. Então no head eu tenho esse path, eu tenho public close, enquanto que no experiment eu tenho o public open. Né? E aqui termina o conflito, daqui para baixo não tem mais conflito. Então, eu como desenvolvedor, quando eu vejo um conflito desse, eu tenho que entender o que aconteceu, eu tenho que colocar esse arquivo em um estado conciso. Né? Então, aí eu vou analisar o arquivo, vou ver que tentaram criar aí dois métodos, né? O close e o open. E esses métodos, a princípio, estavam válidos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acertar essa classe. Venho aqui, ó, tiro esse head, faço tudo manual. Tiro esse daqui. Aí eu vi que tinha uma classe close aqui, que ela tinha um corpo, né? Aqui não tem corpo nenhum, mas supondo que ela tem corpo, a gente mantém o corpo do método close. E aqui o open é a mesma coisa. Né? Então, nós resolvemos agora essa situação. Tá? Resolvemos a classe, o conflito manualmente. Então eu venho aqui, salvo. Salvei. Se a gente usar aqui o comando git status, reparem, olha só, ele já fala para a gente o que aconteceu. Né? Ele fala que a classe file A foi modificada nos dois paths, nos dois branches. Né? E o file B, ele foi, não tem problema nenhum, o problema realmente foi só no file A. Bom, já que eu acertei, como é que eu faço agora para poder resolver esse problema? Eu vou usar o comando git commit. Git add ponto, na verdade, né, para adicionar o arquivo que a gente acabou de alterar. E o git commit. Então, olha lá. Ele falou para a gente que teve um conflito no arquivo A, né, e a gente já fez esse ajuste. Ele falou que deu um conflito na hora que foi fazer o match with experiment. Então, geralmente a gente mantém essa mensagem aqui e eu adiciono qualquer outra mensagem que eu queira. Conflito resolvido. Tá? E dou um WQ aqui para salvar. Salvei. Então, git status. Ok, nosso repositório está perfeito de novo. Então, se a gente usar aqui o comando git log graph, vocês vão ver que... Deixa eu abrir aqui para vocês. Para a gente ver. Ó, aqui a gente teve o commit, né, inicial. Aqui a gente teve aquele primeiro branch. Teve um merge aqui, ó.
Tá? Então a gente teve esse merge que não deu problema. Aí esse branch continuou, né? O branch experiment continuou. Teve uma atualização aqui no branch main. Tive um commit no branch experiment. Aí aqui foi o momento que eu tentei fazer o merge. Então ele deu aquele conflito. E aqui ele marcou que o branch deu conflito na hora de fazer o merge. E a gente resolveu esse conflito. Tá? Então é dessa forma, né, que a gente resolve esse problema de conflito. Tá? Sair aqui. E aí se a gente verificar o arquivo A, vocês vão ver que está lá a nossa atualização que nós fizemos. Tá? Então certinho, né, atualizado. E agora o repositório já está ok. Vamos dar aqui o git status. Git log, na verdade. Só para a gente ver. Ó, esse commit aqui foi feito no experiment. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Reparem o seguinte, o nosso servidor, ele parou aqui, né? Tiveram várias outras coisas que aconteceram, então a gente precisa mandar essas atualizações pro servidor. Novamente, git push origin. Qual é o branch que eu quero mandar para o servidor? É o meu branch que eu considero o branch estável, né? Então, o meu branch principal é o main. Eu sempre vou mandar para o servidor o branch principal. Então, git push origin main. Mandou. Se a gente atualizar aqui agora o nosso GitHub, repare que temos agora 12 commits. Tá? E o branch experiment ele não está aqui. Por que ele não está aqui? Porque a gente só mandou o branch main. E normalmente isso acontece, tá? Nesses projetos, né? Eles só trabalham, só deixam o main ali, a não ser que o outro branch ele tenha ele precise, né, ser rastreado também. Às vezes se a gente imaginar, por exemplo, o Windows, sistema operacional Windows, ele tem versão Professional, tem versão Home. São dois branches do mesmo sistema operacional, né, mas que eles são importantes, mesmo os dois são importantes. Né, o Home e o Professional eles devem ser mantidos no repositório. Então, nesse caso aqui, provavelmente para esse projeto eu teria dois branches. Tá? Mas aqui nesse caso, onde a gente só usa o branch para poder acrescentar funcionalidade e depois pega essas funcionalidades e joga para o branch principal, normalmente nós não colocamos esse branch no controle de versão. Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vimos aí como trabalhar com o sistema de controle de versão, especificamente o Git, usando aí o GitHub para poder armazenar o repositório. Né? Nós vimos como trabalhar os comandos básicos do Git. Normalmente o pessoal utiliza uma IDE para poder... Uma IDE não, né? Uma interface para poder fazer essa comunicação com o Git. Mas aqui eu preferi usar o próprio linha de comando para vocês verem como é que é o processo. E aí, basicamente, qualquer interface ela vai só esconder de vocês o que a gente acabou de fazer aqui. Uma interface bastante utilizada é o SourceTree. O SourceTree ele é uma ferramenta gratuita para você fazer esse gerenciamento aí de repositório. Então, tem todos os comandos aqui que nós vimos, então, eles estão aqui, né? Só que aqui você tem uma interação mais via interface. Tá? Então, eu acho importante vocês conhecerem como é que funciona o Git cru, né, na linha de comando, porque quando vocês depois pegarem uma interface dessa, vai ficar mais confortáveis aí usando essa interface. E nós vimos também um pouco do branch, o que é o branch, como é que o branch funciona, e como é que resolve conflitos, como é que faz o merge, e que basicamente é o que a gente está fazendo o tempo todo, né? Está fazendo merge aí de códigos, de
branches de outros desenvolvedores e colocando na nossa linha principal. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o uso do Git. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que a gente tenta discutir um pouco. Tá? Então, nesse vídeo nós vamos ficando por aqui e um abraço a todos e até mais.